E aí, galera do primeiro, beleza? Tranquilo? Bom? Vamos lá, bom dia, né? Vamos fazer mais uma aulinha aí, tá bom? Novamente o setor B, a gente encerrando as atividades desse setor, né? Então, setor B, aula 8, certo? Página 183. Espelho esférico, tá bom? Então, essa aula aqui, ó, aula 8, tá? Vamos lá, setor B, aula 8, página 183, beleza? Vamos lá? Então, ó, setor B, aula 8, página 183, começando a aula agora, tá? Sobre espelhos esféricos, tudo bem? Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, tá bom? O espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo. Vamos diferenciar cada um deles, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar na minha mão como fosse uma calota, certo? Fosse uma colher, tá bom? Fosse uma colher, tá bom? O que é a face côncava? É quando a face espelhada é a parte de dentro, a parte interna, certo? E o que é convexo? É quando espelhado é a parte de fora, tudo bem? Então você tem uma colher aqui, certo? Tem uma colher aqui, ó, tudo bem? Então você tem uma colher que funciona como uma superfície refletora, ou seja, vai refletir a imagem, tá bom? Essa face espelhada de dentro eu chamo de côncavo, certo? Fica um espelho côncavo, tudo bem? E a face espelhada de fora vai ser um espelho convexo, certo? A face espelhada de fora fica um espelho convexo. Então essa é a ideia, tá bom? Essa face espelhada aqui, convexo. Essa face espelhada aqui, côncavo. Tudo bem? Quem é aluno daqui do ano passado viu essa matéria no 9º ano, mas bem simples, bem artificial, bem básico mesmo. Mas já dá uma ideia do que era espelho côncavo e convexo, que é mais fácil para entender daqui para frente, tá bom? Certo? Aí vamos lá. Então, quais são as principais semelhanças, as principais características entre esses dois tipos? Primeiro, são dois espelhos curvos, tá bom? Por isso que o espelho plano é aquele reto, esse espelho é curvo. Mas essa curvatura, ela sempre vai ser inferior a 10 graus. Essa curva é sempre inferior a 10 graus. Por quê? Se ela for superior a 10 graus, ela transforma essa imagem, ela modifica essa imagem. Modificar que fala aquela aberração, sabe? Por exemplo, o cara vai na frente do espelho, igual aquele espelho que tem em parque de diversões, tudo. Quer dizer, o cara passa na frente do espelho, de repente o corpo dele estica, vira uma sanfona, ou então emagrece, a cabeça estica, tá bom? Que a perna fica grande, o quadril fica largo, ou ao contrário, afina aqui, afina a cabeça, chata. Então esse espelho, quando for superior a 10 graus, essa curvatura, ele deixa de ser aí classificado como espelho côncavo e convexo, e ele traz um espelho de aberração de natureza, que na física fala, né? O que é aberração? Ele modifica o corpo da pessoa. Ele aumenta a cabeça, mas aumenta desproporcional, você não tem uma proporção nenhuma, quer dizer, fica esquisito mesmo. É mais um brinquedo, é mais um espelho usado para brincadeira, para diversão, principalmente em parques, você vê bastante isso aí. Tudo bem? Pelo menos na minha época de parque tinha bastante, não sei agora, faz tempo que eu não vou também, mas tinha bastante essa ideia de jogo de espelho, jogo de imagem, tá bom? Então, voltando aqui, espelho côncavo, face espelhada para dentro. Espelho convexo, face espelhada para fora, certo? Tudo bem? Esse limite do ângulo, essa curvatura, sempre inferior a 10 graus, certo? Tranquilo até aí? Vamos lá, copie um minutinho, vamos lá para a gente continuar. Apesar que tá tranquilo, não precisa esperar copiar não, né, gente? A parte tá fácil, nós precisamos 10 segundinhos só. Bem tranquilo até aqui, né? Côncavo e convexo, certo? Vamos lá. Características importantes, vamos lá.
O espelho côncavo, tanto convexo, tá? Isso é uma particularidade importante, ó. O espelho côncavo, quando a luz passa sobre ele, a luz passa por ele, quando essa radiação passar por ele, o que acontece? Ou essa reflexão, vamos pensar assim, né? Tá? Ela bate, ó, aqui é a superfície côncava, tá? A luz bate, esse raio de luz, e ele vai para um único ponto. Ele faz isso. Então o espelho côncavo, ele acaba unindo o raio para um único ponto. Vamos supor que tivesse mais aqui, ó. Vai para esse ponto também. Vamos fazer mais um aqui embaixo. Vai para esse ponto também, certo? O que acontece? O espelho côncavo, ele deixa os raios de luz convergentes, ou seja, esse raio de luz vai para um único ponto, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Converge. Fica convergente, né? Certo? Fica convergente, tudo bem? Convergente quer dizer para um único ponto, tá? E que ponto que é esse, gente? Esse ponto é chamado, esse aqui, ó, de ponto focal. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ponto focal. É o foco do espelho. Vocês vão ver depois que ele vai ser nosso ponto principal para estudo, tá? Ele vai ser nosso ponto principal para estudo. Então esse pontinho F aqui, ó, vou até deixar ele de vermelho aqui, tá bom? Então significa ponto focal. É o meu ponto principal para estudo aí, tudo bem? Então esse ponto focal, ele é colocado exatamente aqui na junção desses raios de luz, tá? Então o que acontece aqui, ó, ele joga esse ponto de luz para um único ponto, certo? Tudo bem? E esse ponto é chamado de ponto focal. Ah, então esse espelho você pode usar para queimar alguma coisa? Sim, tá? Com certeza, tá bom? Diz uma lenda, né? Certo? De várias, de carros queimados, certo? Piores ainda, embarcações queimadas em guerra. Você vê relatos antigos, só que assim, nada confirmado, tá bom? Nada confirmado com relação a isso, tá? Vocês vão ver no texto de vocês, tá no exercício, que nessa época mais nova aqui, aí já tem bastante relatos confiáveis já, de experimentos feitos, que acontecimentos mesmo que teve a certo ponto, tá bom? Tem um edifício, por exemplo, em Dubai, que há alguns anos atrás, a superfície dele também era curvatura, como fosse um espelho côncavo, tá bom? E esses raios de luz direcionavam para um único ponto. Chegou a pegar fogo na mercadoria de uma loja, por exemplo, que essa loja ficava exatamente no ponto focal desse espelho, tá? Isso aí acontece, tá? Acontece, por exemplo, com queimar algum carro, manchar a lataria, tá? Se o carro tinha parado exatamente no espelho focal daquele ponto, tá? Então, isso aí já são relatos novos, isso aí deixa de ser essas lendas antigas de guerra. Nós vamos falar muito, queimou barco, queimar até navio, falar que espelhos queimar navio já é um pouco mais absurdo, né? Mas tem alguns relatos que contam na história, mas ninguém confirma, tá bom? Fica mais uma lenda. Mas esse aí de queimar carro, loja, certo? Isso aí acontece mesmo, pegar fogo às vezes até na parte elétrica, tá bom? Se o espelho for grande, lembra, tem um prédio de vários andares. Se ele tem uma curvatura, certo? Vira um espelho, se ele é espelhado, claro, tem a curvatura, espelho côncavo. Que a luz bate e vai para o único ponto. Se esse único ponto direcionar para alguma coisa inflamável, como combustível de um carro, ou, por exemplo, vai numa loja, alguma coisa inflamável, pode acontecer de pegar fogo sim, tá bom? Certo? Ou pelo menos no carro manchar a lataria, queimar essa lataria, queimar a tinta, por exemplo. Certo? Então o espelho côncavo direciona todos os raios de luz para um único ponto, chamado de ponto focal, certo? Tudo bem até aí? Então, o ponto focal é onde direciona esses pontos, certo? Aí o convexo, o que acontece? Se o côncavo vai para um único ponto, o convexo faz o contrário, né, gente? Ó, vamos lá. Ó. O convexo, na hora que o raio de luz bate, certo? Na hora que o raio de luz bate, desde converger para um certo ponto, ele espalha. Por que ele espalha? Porque no espelho convexo, o ponto focal fica aqui atrás, ó. Fica dentro do espelho, então ele não atrapalha em nada, ele não põe fogo em nada, ele não faz nada dessa parte com relação a isso, tá bom? Ele não faz nada com relação a isso, tudo bem? Tá? Então o que acontece? Como o ponto focal é para cá, ele ia direcionar para cá, ó. Mas como dentro do espelho só forma imagem, não forma esse raio, não concentra calor, tudo bem? Aí o que acontece? O raio de luz ele bate, ele espalha, ó, tá vendo? É quando ele bater esse aqui, ó, e aquele forma imagem, então aquele bate e volta.
certo? Então nós dizemos que, aqui ó, ele bate, tá bom? Bate e volta. Então esse aqui, eu falo que é um espelho, né, convergente, onde concentra no ponto focal. Esse aqui é um espelho classificado como divergente. Certo? Ele é divergente, ou seja, ele espalha essa imagem, tudo bem? Ele espalha essa imagem, joga essa imagem fora, tá bom? Certo? Então aqui ó, vamos lá, voltando para cá. Imagem ou raio de luz, tá gente? Ou imagem ou raio de luz. Voltando então. Quando que o espelho é convergente? Quando a face e curvatura tá para dentro, certo? E desse jeito, o ponto focal é desse lado e os raios de luz concentram tudo nesse único ponto. Quando é divergente, tá? Aí a face espelhada é a parte de fora, tudo bem? A face espelhada é a de fora, tá? E esse raio de luz naquele bate, ele faz o que? Ele espalha. Ele não consegue direcionar para o único ponto, ele acaba espalhando aqui. O que nós vemos é a parte de cá, tá bom? Certo? E com relação ao raio de luz, que sentimos pelo menos, tá? Então a parte de cá ele bem espalha, tudo bem? Tranquilo? Certo, gente? Bem, voltando só para chamar rápido isso aqui. Então, o raio de luz bate e vai para um único ponto. Então, é essa com convergente, tá? Então, ponto focal desse lado. Quando é divergente, observe que a curvatura mudou, divergente, face espelhada está aqui, ó. Não esqueça, o espaço espelhado está aqui, ó. Certo? Aí o que acontece? O raio de luz, falando de luz, tá? De imagem, eu vou falar na próxima aula melhor, tá? O raio de luz, ele vem, ele bate e faz o quê? Espalha, bate e espalha. Então não importa onde ele bater, ele vai bater aqui, ele vai espalhar, vai bater aqui e vai espalhar, tá bom? Então ele vai fazer sempre esse caminho, bate e espalha. Por isso que é classificado como divergente. Tudo bem? Certo? Copiem até um minutinho pra gente dar uma geral aí, para vocês montarem exercício, que é bem simples, tá? Aí na outra aula vai tratar com vocês de imagem realmente, tá? Características de imagem, formação de imagem, aí é uma outra situação, tá bom? Aí vão ver que tem uns que a imagem aumenta, outros diminui, mas aí na próxima aula. Por enquanto falando apenas de luz, até o exercício falar mais características de luz, certo? Vamos lá, copiem rapidinho, um minutinho. Certo? Vamos lá? Não copiou ainda, depois copia rapidinho, volta o vídeo aí, tá? Tudo bem? Vamos lá então, gente. Pagando aqui, tá? Vamos lá. Aí eu tenho aqui um espelho. Vamos lá, vou colocar um espelho côncavo de novo. Aí beleza. A gente está falando que o raio de luz vai, bate e vai para o ponto focal, certo? Mas aí, o ponto focal é o foco principal desse espelho. Mas como é que determina? Como é que eu acho o ponto focal? Ó, traça-se uma linha imaginária que corta o espelho no meio, tá bom? Essa linha imaginária chama esse EP, chamado de eixo principal, certo? Chamado de eixo principal, tomar cuidado, tá? Aqui onde toca é chamado de vértice. Então depois anotem, ó, eixo principal, vértice, tá bom? Eixo principal é a linha imaginária que corta aqui no meio, certo? Tudo bem? Vértice é onde toca no espelho. Aí vamos lá. Aqui eu tenho um ponto focal. Como é que eu determino o ponto focal, gente? Presta atenção aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Vocês vão fazer o seguinte, ó.
Eles vão pegar da extremidade do espelho. Traçar a linha reta, tá bom? Da outra extremidade, vai dar aqui no cantinho, tá? Dessa extremidade também linha reta. Aqui é chamado, esse ponto de encontro é chamado CV. O que é esse CV? Centro de curvatura. Alguns livros só vem marcado C, seria centro, tá? Alguns vem marcado CV. Outros vem marcado raio de curvatura. Então, ó, gente, tomem cuidado, tá? Então, esse ponto aqui, ó, alguns vem marcado centro de curvatura, só ponto C, tá bom? É centro de curvatura. Seria o centro da curva, na união das retas da curva. Alguns livros trabalham com CV, tá bom? Tá? Alguns centro da curva, alguns centro de curvatura, tá? Outros só centro, e alguns é marcado como raio de curvatura, com a letra R. Mas é a mesma coisa. É mais comum com a letra C, tá bom? Tanto na apostila de vocês, na tarefa, 90% dos exercícios é com a letra C. E a letra C significa centro de curvatura, ou centro da curva, tudo bem? Mas se vem a letra R aqui, é a mesma coisa, é o raio de curvatura, tudo bem? Já que ele é, se você pensar bem, né? Ele vai fazendo uma esfera aqui, certo? Aí vamos lá, quem é o ponto focal? O ponto focal é metade desse valor. Então você vai medir isso aqui, ó. Vamos supor que daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. Então 1/4, 1, 2, 3, 4, aproximadamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa distância, tá? Igual essa, mais para trás. Tá bom? Então, podemos dizer que o ponto focal é metade do centro de curvatura, certo? Já que essa distância do C até o F é igual do F até o C, tudo bem? Então, podemos dizer que essas distâncias são iguais. Então, ó, a distância do C até o F é igual à distância do F até o V. Portanto, nós podemos afirmar que o centro de curvatura, tá? Ele está aqui, ou o ponto focal, ser metade desse centro de curvatura, tudo bem? Então, posso falar que F é igual a C dividido por 2, tá? Então, no exercício, depois, futuramente, que for parte de cálculo, né? Se pedir para vocês aí, determine então quanto vale o ponto focal. Se ele te deu o centro de curvatura, é só dividir o valor por 2. E se ele te deu o focal e pedir a curvatura? É fácil. Se ele te deu o ponto focal, se for que é 10, esse aqui vai ser 20, vai ser o dobro. Então é bem simples também, tudo bem? Então, voltando. Como é que eu determino aqui o centro de curvatura? Eu pego da pontinha do espelho até a linha, da outra pontinha do espelho até a linha. Eu vou achar o centro de curvatura, certo? Essa linha é o eixo principal, corto o espelho no meio, certo? Meça essa distância do pontinho até o vértice, tá? Meça essa pontinha até o vértice. O ponto focal está na metade, tudo bem? Então surge a nossa primeira regrinha. O ponto focal é metade do centro de curvatura, ou seja, F é igual a C dividido por 2. Tudo bem? Copiem rapidinho, vamos lá. Certo? Copiaram aí? Tranquilo? Pagando aí, tá? Aí tem aluno que pergunta, professor, mas se o espelho for divergente, é a mesma coisa? Sim, ó. Mesma coisa, divergente, né? Ó, a curvatura para cá. Aí você vai traçar normal. Esse é nosso eixo principal, a mesma coisa, eixo principal. Aqui é o vértice. Você vai traçar o que é desse, só que na realidade o ponto focal dele aqui atrás, né? Então você vai traçar desse lado de cá. Então a linha só vai ficar aqui, né? Para esse lado. Certo? Aqui vai ser o ponto C.
e seu F vai ser metade, tá bom? Deixa eu ver aproximadamente metade, vamos lá. Vou pra cá um pouquinho. Tá bom? Então, aproximadamente aqui, o ponto C tá aqui, o ponto F tá aqui, tá bom? Vale a mesma regrinha, tá? F é igual a C dividido por 2. A única diferença deles é que esse aqui é uma lente, é um espelho divergente, né? Espelho divergente, tá certo? Ou seja, o ponto focal está aqui atrás. Quando é convergente, a curvatura ao contrário, né? Certo? A curvatura ao contrário, a gente fala com o espelho côncavo, esse aqui é convexo, então o ponto focal está aqui, o espelho côncavo, o ponto focal está aqui, tudo bem? É até uma dica para vocês, a gente não confunde côncavo e convexo na hora de uma prova, na atividade. Côncavo faz espelhada para dentro, convexo para fora. Esqueceu? Decora pelo ponto focal. Sempre quando for o espelho convexo, o ponto focal fica depois da lente, depois do espelho, certo? Quando for côncavo, o ponto focal vem antes, beleza? Então, certo? Convexo, depois. Côncavo, antes. Côncavo, convergente. Convexo, divergente. Tudo bem? Entenderam? Fácil? Só voltando, vamos lá. Ó, espelho igual essa aqui, certo? Convexo. Se ele é convexo, ele é divergente. Se ele é divergente, o ponto focal vem depois também. Quando o espelho é côncavo, curvatura para dentro. Espelho côncavo é convergente e eu também entendo que ele é convergente, que o ponto focal dele aparece na frente, tudo bem? E essa regrinha serve para os dois. F é igual a C sobre 2. Como que eu acho C? Traço uma retinha das duas extremidades da lente. Quando passar no eixo principal aqui, é o ponto C. O F vai ser metade. F é igual a C sobre 2. Certo? Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora o que vocês vão fazer agora? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Tá? Vocês vão montar agora exercício, tudo bem? Ó, exercícios, tá? Tem um só. Mas ficou fácil, hein? Sala bem tranquilinha, tá? É um exercício só, na página 184, tudo bem? Certo? Vou apagar aqui em cima para terminar o que é para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Então, nós vamos fazer exercícios. O exercício, né? Só, né? Exercício. Página 184, certo? Eu quero de vocês também a tarefa mínima dessa aula 8, certo? Só a tarefa mínima, tá bom? Tá ótimo por enquanto. Então vai ficar para vocês fazerem aí, gente, ó. Exercício, página 184, certo? Tarefa mínima da aula 8, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, estão assistindo o vídeo, claro, né? Então assiste o vídeo, tá bom? Faz uma releitura na aula, que é importante sempre. Qualquer dúvida, olha o livro-texto também, que é importante, tá bom? Pelo menos a parte teórica é bacana, tá bom? Aí depois, anota que tem que anotar que é importante, tá? E depois vai para o exercício da página 184. Acabou o exercício, tarefa mínima da aula 8. Beleza? Tranquilo, galerinha? Ó, bom trabalho agora para vocês aí, tem que ralar também, né? Tá bom? Finalizando aí para vocês complementarem a aula com as atividades propostas aí, tá bom? Anotar o que é mais importante, fazer a leitura da aula novamente, tá? E fazer o exercício, tudo bem? Beleza, galera? Até mais. Fui!